Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dois no Comando. O meu nome é Michel Mendes, comigo tenho a Catarina Guerreiro e hoje vamos guiar esta conversa com o Rogério, que daqui a poucos segundos, aliás, vou pedir que o Rogério se apresente. Antes de a gente iniciar com este tema, quero agradecer ao Rogério por teres aceito o nosso convite para vires falar sobre a tua experiência pessoal com a Igreja, com Deus. Por isso, muito obrigado por vires trazer o teu testemunho, que eu acredito profundamente que isso é enriquecedor para todos os nossos ouvintes. E estou desejoso por ter esta conversa contigo. Por isso, muito obrigado mais uma vez por estares aqui connosco, aqui no podcast 2 no Comando. É verdade. Vamos então começar com uma breve apresentação do nosso convidado e espero que desfrutem, tal e qual como nós vamos desfrutar deste momento de partilha e muita aprendizagem. Rogério. Quem é o Rogério? Bom, muito obrigado pelo convite, né? Sei que além de vocês tem um convite muito forte lá de cima para estar aqui. Eu sou o Rogério, venho do Brasil, sou brasileiro, 46 anos, casado, 2 filhas e estou aqui no Luxemburgo agora, em terras estrangeiras, desbravando por esses mares estranhos, digamos assim. Muito obrigado. Rogério, Igreja, Deus, né? Como é que o teu envolvimento com a Igreja começou? Começou já no Brasil, começou aqui no Luxemburgo. Podes-nos falar um pouco do teu percurso, resumidamente, né? Porque o teu percurso é grande. Uhum. Como é que isso tudo começou? O teu envolvimento na Igreja? Bom, eu digo muito isso, já tive a oportunidade de, em alguns testemunhos, de dizer que eu nasci na igreja, praticamente, né? O Brasil tem a igreja é muito forte na vida do brasileiro e eu venho de uma família católica, apostólica romana, praticante, em que eu me recordo em alguns flashes em momentos em que eu ia para a igreja com os meus pais e a igreja naquela época ainda tinha as cadeiras de metal, não eram bancos de igreja no Brasil, por ter muitas igrejas espalhadas nos bairros, a igreja tinha aquelas cadeiras de metais e eu lembro de deitar e dormir no colo da minha mãe. Então, são memórias que eu tenho dentro da igreja. Vi a comunidade, a paróquia Santo Inácio de Loyola, que é a que eu fazia parte no Brasil, vi crescer, vi se desenvolver, ser construída. E então eu praticamente nasci dentro da igreja. E aí durante toda a minha vida eu pertenci, eu fazia parte, aquilo era parte do meu meio, né? Os eventos da igreja, eu digo que a minha formação, ela tem uma base, formação como homem, ela tem uma base muito forte dentro da Igreja Católica. Né? E o Brasil tem muito disso. E os meus pais levavam a gente todos os domingos à missa e com o tempo a gente foi entrando mais no dia a dia da igreja. Então, muitos anos realmente, a jornada veio aí longa. Desde o berço. Desde o berço. Minha avó é uma católica também muito fervorosa. No interior de Goiás, eu venho de Goiás, no interior de Goiás ela cuidava de uma capela onde o padre ia uma vez por semana rezar a missa e ela rezava os terços. Então eu participava muito disso, de todo esse processo com ela, né, com a minha avó, e das orações. E depois fui crescendo.
E à medida que a comunidade onde a gente morava, em Goiânia, ela ia... Os meus pais iam entrando, iam trabalhando, iam praticando a religião, eu também, os filhos também iam. Né? Eu tenho um irmão e irmã, e aí nós três participávamos ativamente da igreja. Boa. Entretanto, chegaste aqui ao Luxemburgo, há cerca de 3 anos, 3 anos e meio. Uhum. E, claro, soubeste que perto da tua residência, da tua casa aqui no Luxemburgo, existia também a comunidade portuguesa, lusófona da igreja, e começaste a participar, óbvio, como já estavas habituado desde o Brasil, a ir ao domingo à missa e te integrar na comunidade lusófona aqui do Luxemburgo. Como é que isso foi para ti? Estar num país estrangeiro e saberes que eu posso assistir à missa em português? Eu vou voltar um pouquinho para contextualizar antes da gente entrar em Luxemburgo, porque é interessante o porquê de Luxemburgo, que é uma pergunta que algumas pessoas me fazem. Bom, no Brasil, quando a gente começou a trabalhar, quando os meus pais entraram mais para a igreja, ali a igreja no dia a dia ela faz parte da nossa vida. No Brasil fazia parte da nossa vida, porque os meus pais fizeram o encontro de casais, movimento de encontro de casais. Meus pais fizeram 50 anos de casados agora. Eles participavam e o exemplo que a gente tinha em casa nos fazia estar também. E os nossos amigos eram todos da igreja, nós participávamos de um grupo de jovens, participávamos de encontros de jovens específicos, um deles foi o SEGME, que nós trabalhamos por muitos anos. Fiz o SEGME com 15 anos e daí participei de todas as edições seguintes. E uma coisa interessante, com 11 anos de idade, nós fundamos o primeiro grupo de jovens vicentinos da nossa região. Era um grupo, nem podia chamar de jovens, eram 11 anos, então era um grupo mirim. E a gente participava de todos os eventos, e meus pais têm uma jornada muito forte dentro da Sociedade de São Vicente de Paulo, que é a sociedade que ajuda as pessoas carentes. E então nós formamos ali dentro, participamos, eu conheci a minha esposa, não foi na igreja, eu conheci minha esposa no trabalho, mas ela se envolveu também com a caminhada. E então a igreja sempre fez parte, né? As minhas filhas, catequese e todos os eventos da igreja. Então e eu sempre tive um sonho de morar fora, porque eu acho que a gente vive experiências na vida. Eu queria ter a oportunidade de viver uma experiência exterior. E houve muito conflito na minha cabeça. Será que eu estou... Porque a minha vida no Brasil sempre foi muito organizada, muito certa, muito segura. E eu falei, agora eu vou simplesmente sair da minha zona de conforto e vou para um país diferente. E o projeto era ir para o Canadá. Por quê? Porque a minha área é a área de informática e o Canadá é uma área muito boa. E um dia, na faculdade, eu também trabalhava como professor, eu participei de uma palestra e nessa palestra eles falaram, olha, Luxemburgo, nem sabia. Sabia que Luxemburgo era um país, mas nem sabia de toda a estrutura de Luxemburgo. E uma das coisas que eu procurei quando eu fui estudar sobre o país foi como é a Igreja Católica em Luxemburgo. E li que é muito forte, que o catolicismo em Luxemburgo é muito forte. E isso me interessou, só que eu não sabia da comunidade portuguesa, da comunidade de Cabo Verde, de Portugal, Angola, entre outros. Eu não sabia que existia forte aqui. E quando nós chegamos aqui é que nós descobrimos o tamanho que era. Um fato curioso, antes de vir, a dúvida sempre de se seria um passo interessante, sempre pedi a Deus, sempre entreguei. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, me marcou, foi que em um determinado momento eu escutei a música do Rosa de Saron, gosto muito da banda, eu sou apaixonado por essa banda. E uma das letras falava que aqui a gente só vive uma vez e que a gente é capaz de lutar
e que a gente é capaz de superar qualquer coisa. E foi um momento em que eu pedi a Deus uma orientação e veio através da música do Rosa de Saron. E sempre quando eu estou assim, essa música vem e ela me fortalece. E aí, quando nós mudamos para cá, não tinha ideia da comunidade portuguesa, não tinha ideia, a gente não conhecia a estrutura. Imagina um rapaz que é criado numa comunidade pequena, a vida inteira naquela rotina, de repente ele sai e ganha o mundo à sua frente. Então foi tudo muito diferente. E aí eu queria que minha filha terminasse a catequese, e eu mandei um e-mail, fiquei sabendo que existia um braço português para catequese aqui, e mandei um e-mail para um grupo que eu vi no Facebook da comunidade católica, e aí eles me orientaram, falaram, olha, você mora no norte e tem em Ettelbruck tem um padre, o Padre André, ele é responsável por missas em português. E foi quando eu fiz o contato e cá estou até hoje, cada vez mais feliz. Tão bom. Muito. Que eu acredito que, saindo do seu país, que está habituado a participar na missa, de entender também a missa do início ao fim, quando é as leituras, e ir para um país distante, penso que são 14 mil quilómetros daqui até ao Brasil, Isso. mais ou menos, penso que são 14 mil quilómetros, e poder assistir também, quer num país onde se fala português derivado da comunidade portuguesa forte, por exemplo, Luxemburgo, mas que não é uma língua oficial, né? E poder assistir à missa em português como se estivesse no Brasil, tudo bem, o sotaque não muda, o padre é brasileiro também, ou seja, o sotaque não... mas que dá para continuar ativo, não é? De uma forma presente, consciente do que está a ser lido naquele momento, porque eu acredito que, porque já me aconteceu, por exemplo, foi estando na Itália e estando numa missa em italiano, eu sei as leituras estão a fazer, mas não estou a compreender, por exemplo, a homilia, porque eu leio as leituras ou ao mesmo tempo, pego o telefone e leio ao mesmo tempo, ou leio antes de estar na missa para saber sobre o que é que vai ser falado. Né? Mas a homilia a gente não entende. Não é? Ou seja, é duro. Eu senti isso como duro quando estive na Itália. E por isso eu acho que isso é reconfortante. É isso que eu ia dizer. Ir para fora do nosso lar, do nosso país, mas poder continuar a assistir e participar ativamente na missa na nossa língua materna, que é maravilhoso. Uma curiosidade que eu sempre alimentei era de participar de missas em outros idiomas. Então eu tive a oportunidade de participar de missa em espanhol, quando eu fiz uma visita, quando a gente esteve na Colômbia, eu sempre falo para minha esposa, vamos a uma missa em uma língua diferente para a gente participar. E aí então eu já vi inglês, francês, no Canadá foi em francês, na Colômbia nós participamos em espanhol. Quando chegou aqui eu não sabia, e eu queria muito ir à missa, e nós morávamos em Diquiche. Vamos à missa em luxemburguês. Foi estranho, porque eu não entendia nada. Eu conheço todo o rito da missa, então eu sabia o momento, mas não entendia. Mas o que mais me chamou a atenção foi que no Brasil é muito comum as crianças estarem ali envolvidas, e acaba que uma criança não fica parada prestando atenção. E em um determinado momento minha filha começou a falar, porque não estava entendendo nada, e todo em luxemburguês, e uma senhora na frente chamou a atenção. Falou, né, silêncio, está na missa. Aquilo foi assim estranho para nós, né? Já tinha acabado de chegar em Luxemburgo e ver aquilo, mudamos de banco, para que era tudo novo para a gente não queria incomodar, mas também a gente queria se sentir à vontade ali. Foi aí que despertou, vamos procurar missa em português. E aí depois disso não fomos mais em luxemburguesa. Participamos da missa multilingüe, que tem em Ettelbruck, mas para escutar, para ver o francês, para praticar. Hoje, é até interessante, minha esposa ela tem uma Bíblia em francês, ela está lendo, porque além de estudar
a Bíblia, ela também estuda francês, então... Um 2 em 1 muito bom. Sim. Isso é muito bonito. Eu acho que é muito interessante a sua experiência, porque deixar um sítio que é casa, mas poder encontrar aqui um conforto que também nos dá esse lado de casa, de lar, é muito bom. E Luxemburgo tem isso de muito bom. Eu também estou cá há 5 anos, tenho um bocadinho mais, mas também sou, ou seja, também migrei para cá e acho que isso é das coisas que nos dá mais conforto. Porque para mim em casa, e eu gosto muito de Portugal e não deixo isso, e acredito que o seu sentimento em relação ao Brasil é, mas eu acho que nós também vamos depois criando o nosso lar no sítio onde nós estamos. Sim. Eu acho que casa é o sítio onde crescemos e tudo isso, e as nossas raízes e tudo aquilo que faz parte de nós, mas quando nós fazemos o movimento de sair da zona de conforto, dá espaço a que possamos criar um novo lar, com tudo o que envolve e toda esta experiência que acabou de contar. Eu acho isso maravilhoso. E é muito bonito esta partilha e saber que aqui também encontrou esse conforto. Eu concordo contigo com relação à casa das raízes, mas também quando nós mudamos, mesmo que seja para uma vila diferente, nós estamos começando de novo, não é? E eu vivi essa experiência no Brasil de mudar dentro do Brasil. E quando nós mudamos, eu falei para minha esposa, nós já moramos em outros lugares, para nós não será problema nenhum. Mas é totalmente diferente. A língua, tudo. A língua e, assim, a comunidade portuguesa, vocês de Portugal, ou de um lugar que tem muitas pessoas próximas, vamos dizer Portugal, porque Portugal aqui é muito forte. Então vocês conseguem encontrar conforto mais facilmente do que um brasileiro. O brasileiro ele é muito próximo, ele é muito caloroso no todo o processo, então ele tem mais essa dificuldade, pelo menos eu digo mais por mim. Ele tem mais essa dificuldade. E chegar a um país totalmente diferente despertou uma coisa muito interessante, que é o silêncio. O Brasil é muito agitado, o Brasil é muito pá. E você, quando muda, a imigração é um desafio muito forte na vida da gente, você, quando muda, você tem um silêncio e você passa a se ouvir. E como você não tem raiz, fica muito mais exposto, fica muito mais silencioso, você não consegue tampar aquilo ali. E aí você precisa de um alicerce. A igreja, ela já era o nosso alicerce no Brasil, mas hoje eu digo que se nós não tivéssemos isso que nós tivemos no Brasil, hoje talvez a gente nem estaria aqui. Teria voltado para o calor e para o alicerce do Brasil. Mas encontrar isso aqui foi fundamental. Eu diria que o nosso suporte imigratório foi a igreja. É a igreja que ela é. Ela não deixou de acontecer. Deixa-me só fazer um parêntese. Claro que sim. Que isto agora foi muito interessante e tocou muito o que acabou de partilhar. Porque eu tenho uma amiga também brasileira, recém-chegada, ela está cá há meia dúzia de meses, e no outro dia estávamos a falar estávamos a ter a ter uma conversa e estávamos cada um a dizer se voltávamos para Portugal, não, como é que tinha sido, e ela saiu do Brasil, foi para Portugal e depois veio para cá. E ela estava a dizer que a mudança de Brasil para Portugal foi uma coisa que lhe deu muito, aquela coisa, tornou-se muito independente, começou a trabalhar, ganhou a estrutura dela, e para aqui deixou-a assim meio assustada, porque em Portugal também já tinha as amizades e tudo, e está cá há pouco tempo. E agora eu entendo. E foi muito curioso estar... agora até fiquei assim... Eu disse, ok, foi por isto que ela me disse isto. Esse silêncio que fala, agora eu percebi melhor o que ela me disse. Obrigada pela sua partilha. Foi muito bonito, porque ela tinha-me dito isso de... sim, vocês falam de Portugal, porque, por exemplo, eu estou cá há 5 anos, eu não me vejo a voltar para Portugal. Eu sou muito grata a Luxemburgo, muito grata a Portugal, muito grata a Luxemburgo, mas eu adoro a minha vida aqui, tenho tido oportunidades e experiências que eu sei que não teria em Portugal. Portanto, sou muito grata a tudo o que eu vivi lá, mas também tudo o que eu estou a construir aqui. E, para mim, posso ficar cá, está perfeito. E quando ela depois começou a contrapor, disse, sim, que eu percebo, mas eu também fizeste uma mudança para Portugal. Portugal, para mim, era a referência. Se eu pudesse voltar, eu gostava, mas também sabe que há outras oportunidades aqui e pensa muito no futuro. E ela falava desse calor, porque ela disse, no Brasil a gente vai à casa do tio, da tia, estamos sempre rodeados de pessoas, e ela sente essa falta aqui. E agora eu entendi o porquê. E é interessante porque esse silêncio, ele existe. Eu sou casado, eu tenho uma esposa e 2 filhas, muito movimento em casa, mas não é. É um silêncio diferente. E é tão interessante porque, por exemplo, você portuguesa, se você for
ao Ferreira, você vai comprar uma carne e produtos portugueses. Mas para o brasileiro é diferente, porque ele vai. Claro. Ele vê o português, ele se sente... É o mais próximo. Mas não é por exemplo, eu gostaria de comer uma feijoada. Eu gostaria de conversar sem parecer estranho. Conversar com um amigo. Como é que foi seu dia? Eu já tive oportunidades no trabalho. Como foi seu dia? Por que você quer saber meu dia? Meu dia é meu dia. Então, né, é diferente. Eu não tô... O querer saber do seu dia é para poder estar aqui próximo contigo. Claro. E para que você também pergunte. Eu acho que mas a comunidade brasileira, nós portugueses também somos assim, mas são muito calorosos. Eu acho que tem um calor que se sente assim nas partilhas e tudo, muito... É maravilhoso. É diferente, eu estou casado com uma brasileira, não é? E... Se um dia vocês quiserem explorar mais sobre imigração também estou à podemos. vontade. Não, é muito giro, porque cada pessoa tem a sua experiência. Culturalmente é próximo a Portugal, mas ao mesmo tempo é muito distante. É verdade. Isso é um facto. Mas o que é bom é que a Igreja não olha aí nada disso. Permitiu-te a te integrar, a te sentires, de uma certa forma, em casa. Que é um conselho que tu podes dar à tua amiga. Aqui no Luxemburgo. Ela faz. Perfeito. Ela é uma pessoa que também vai ser ótima para entrevistar, mas ela fez estudo bíblico também já. Foi um ano para... Não quero dizer as neiras. Não lembro. Irlanda? Acho que foi Irlanda. Ela foi um ano estudar em inglês. Quis ir para lá também. E ela é... Eu adoro falar com ela. Fica o convite. Eu adoro falar com ela, porque ela... Então fica o convite feito também. Não, ela também para ela vir aqui. Rogério. Espera, deixa-me só dizer uma coisa. Desculpa. Pronto. Não, é só porque quando falou de casa, eu acho que é muito importante isso. E eu acho que, sem nós esquecermos, e essa falta do calor eu compreendo, mas acho que também podemos olhar para isto, e acredito que também o faça, e também vou deixar um convite também a quem nos ouve, que é, quando mudamos de sítio, seja de país, de zona, por exemplo, quem mora no norte e mais para o sul, que já me aconteceu, já morei aqui em Ettelbruck e agora estou a morar mais no sul, portanto também foi uma mudança, mesmo dentro do mesmo país, é diferente o norte do sul, mesmo aqui no Luxemburgo. Eu acho também importante nós olharmos e primeiro percebermos porque é que nós que acreditamos e temos fé de que tudo tem um propósito, mas também olharmos eu tenho espaço agora para criar aquilo que eu quero realmente ser. Eu costumo dizer muitas vezes que eu quando vim para cá, eu não deixo a essência está cá sempre, a nossa essência está cá sempre. Mas eu acho que o facto de podermos vir para outro país e poder criar a sua história a partir de uma nova história aqui, também dar espaço para que nós possamos realmente deixar sair cá para fora tudo aquilo que nós somos realmente, sem ter o medo que nos olhem, que nos julguem, porque sem querer no sítio onde nós crescemos, as pessoas veem-nos naquele modelo e nós aqui podemos ser um pouquinho mais livres, eu acho. Então, olhar também que é bom ter as raízes, é bom ter casa, claro, mas saber que quando eu dou o passo de fazer algo novo, eu também tenho espaço tenho mais liberdade para deixar sair tudo aquilo que eu tenho cá dentro, sem o julgamento. Eu acho que isso também é muito bonito e essa ideia de eu tenho espaço para... Posso deixar sair aquilo que eu quero sair, que quero deixar sair realmente. E acho que é um ponto muito importante. E a questão do silêncio, ele te faz enxergar isso, porque você, quando está no dia a dia, em um lugar seguro, você cria... É muito pesado dizer, cria as máscaras, porque é pesado dizer máscara porque ela soa de forma negativa. Mas você cria formas de conviver naquela sociedade que acaba evitando algumas coisas. E aqui não, realmente você está do zero, você está começando e você pode ser quem você é. Agora tem um fato muito interessante que eu também comecei a observar. Quando você vem para uma situação como essa, de silêncio e de falta de calor, e quando você encontra fontes de calor, comunidade brasileira, pessoas assim, você vai com muita sede, você vai com muito excesso, e o excesso não é saudável. Então, aqueles amigos que você acaba fazendo, você tem que tomar cuidado, porque eles não são a sua família para que você esteja todos os dias, porque cansa, porque conviver em família,
você já acostumou, você cresceu naquele meio, mas conhecer uma pessoa e conviver o tempo inteiro ali, você pode cansar uma amizade e pode se sentir cansado por aquilo também. Então, tem que dosar muito isso. O excesso da busca pelo calor. É saber distribuir, saber viver em um ambiente diferente, podendo abordar tudo. Eu acho que isso é trabalhar a cultura, né? Conhecer culturas novas e saber conviver com essas culturas. Se adaptar, transformar. Por isso que quando falam, se um dia você voltar, você não é mais o mesmo. Não é? Porque você viveu em um ambiente totalmente diferente. É bonito isso. E tem toda a sua lógico. A gente vai evoluindo. É isso mesmo. Hoje não somos as mesmas pessoas de ontem, né? A gente vai crescendo, vamos evoluindo. O que é bom. O que é bom. Rogério, muita gente que, quando a gente fala da Igreja Católica, pensa que é ir à igreja, participar nas missas e mais nada. Para muita gente a Igreja Católica é missa, festejar as datas, celebrar as datas importantes, Natal, a Páscoa, aos domingos tirarmos o primeiro dia da semana, para estarmos em comunhão com Deus, né, na missa. Só que a Igreja Católica oferece muito mais, né? Sabendo que o mais importante é a missa da Igreja Católica. Mas a Igreja Católica oferece muitas outras atividades, no qual tu também estás inserido e participas. Como é que é a tua experiência pessoal, a tua experiência com Deus, quando participas em atividades? Como, por exemplo, ainda recentemente, participaste no Seminário da Cura Interior, aqui na paróquia de Italbruck. Para quem não sabe, o Seminário da Cura Interior é onde a gente faz reflexões sobre o perdão, onde a gente faz reflexão sobre as nossas máscaras, onde a gente fala sobre as feridas emocionais, como, por exemplo, a humilhação, a traição, onde a gente vai trabalhando temas e, ao mesmo tempo, trabalhar o reencontro com nós, com a nossa essência, para nos libertar dessa dor. E para quem assistiu ao último podcast, a gente falou sobre a Páscoa, sobre a ressurreição, sobre a transformação. A Igreja permite isso e oferece atividades com que as pessoas possam trabalhar em si, tendo ferramentas, tendo auxílio, não é? Como é que é para ti participar e o significado que isso tem para ti participar nessas atividades que a Igreja oferece? O que é que isso faz contigo? Olha, como eu te falei, eu sempre estive, como eu estive sempre dentro da Igreja, eu participei de muitos movimentos dentro da Igreja. E participar dos movimentos da Igreja, para mim, sempre foram concretizações daquilo que eu vivia. Né? O meu grupo de amigos era dentro da Igreja, as nossas conversas eram relacionadas ao próximo evento, ao que nós vamos fazer de forma diferente, vamos fazer uma coleta de alimentos. Então, sempre a conversa que envolvia estava relacionada a isso. Participar fazia parte do dia a dia. Tanto que, no Brasil, existe a definição do católico de nome, que é aquele que só vai à missa. É bem definido assim, você só vai à missa? Ou você realmente está engajado na comunidade? Então, existe essa questão. E lá eu participei de muitos seminários de cura e libertação, que, como eu fazia parte da Renovação Carismática Católica, também lá tinha muito seminário de cura e libertação 1, 2, 3, então tinha toda uma série de seminários. Em um deles eu me senti muito tocado, né, pela fala. Porém, o seminário de cura e libertação que eu participei foi totalmente diferente do seminário de cura, que eu tive a oportunidade, a honra de participar aqui. Primeiro módulo, agora fizemos o segundo módulo, torço para que exista mais. Né? Qual a diferença que eu sinto, que eu percebi? Para mim, o grande diferencial, talvez o silêncio tenha ajudado nesse fator,
porque você se abre, você se expõe mais. Mas para mim o grande diferencial foi que no seminário de cura e libertação que eu fiz no Brasil, tinha toda uma condução espiritual muito bonita, muito forte, mas aqui teve algo diferente, que foi, além da condição espiritual, teve a terapia. Como você estava muito aberto, muito exposto, teve um momento de falar, por exemplo, das feridas emocionais, coisa que não se aborda no Seminário do Brasil. No Seminário do Brasil se aborda muito sobre o estudo do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, e você poder viver os dons do Espírito Santo no seminário, por isso que ele é muito forte. Mas aqui eu senti um complemento, porque ele entrou em mim. Ele entrou em pontos que eu nunca parei para observar, como eu falei, às vezes por conta disso, né? Dessa vulnerabilidade toda exposta que estava ali. E viver esse seminário aqui foi muito forte, foi uma experiência muito incrível, eu recomendo. Inclusive, eu acho que se fosse no Brasil já tinha sido criado um Ministério da Imigração, um grupo específico para trabalhar com imigrantes, porque está todo mundo muito vulnerável ali. Todo mundo que chega num país novo está vulnerável. E é importante você ter um grupo que troca, que tem essa troca. Porque às vezes algo que para mim foi difícil, para você já viveu e você pode me dizer. Só que são coisas mais profundas do que dicas do dia a dia, que a gente vê, às vezes escuta nas redes sociais. Então, participar do seminário foi uma experiência que eu acho que veio na hora certa, com as pessoas certas, e foi muito, muito construtiva na minha vida pessoal e na minha vida espiritual. Tu sentes-te à vontade para falar sobre uma dor que foi ativada durante o seminário, que o Seminário da Cura Interior faz ativar muitas dores que estão meio adormecidas ou que a gente evita a todo custo, mas depois o seminário faz com que a gente confronte esse medo, né, de trabalhar essa dor. Existe uma dor que tu queiras partilhar com a gente e da forma que o seminário te ajudou a superar essa dor? Superar essa dor no sentido de não que ela possa já não existir mais, porque não é de hoje para amanhã que uma dor desaparece, mas que te está a ajudar a lidar com essa dor e que estás no caminho da libertação dessa dor. Sim. Primeiro, eu acho que o conceito de cura, para um cenário como esse que nós estamos falando, ele é complexo. Cura dá a ideia de que acabou, que você está curado. E eu não acho que seja assim. Eu acho que ali existe uma continuidade. É um tratamento. Então, acho que seria o mais rico, tratamento de cura. E eu acho que existem momentos da vida em que a gente consegue enxergar mais coisas do que outras. Tudo são momentos. Esse momento eu consegui enxergar feridas da minha vida. Na verdade, eu nem tinha ideia das feridas emocionais. Eu vim ter esse encontro com elas aqui, né? Muito bem conduzido. Né? Você conduziu muito bem, eu sou muito grato a isso. E, inclusive, surgiu uma amizade muito forte depois desse evento, dessa cura. E então, eu não conhecia, mas talvez a cura mais forte, talvez a ferida mais forte na minha vida é a ferida da rejeição. Eu acredito que muitas pessoas têm e não sabem que existe, não sabem que tem, e ela é consequência de muitas coisas que acontecem na vida. Eu sou de uma família de três filhos, sou do meio existe aquela síndrome do rejeitado, o mediano ali, o primeiro e do meio aí a caçula é uma menina, tem um irmão mais velho, aí uma menina, então ficou ali. E eu lembro em flashes na minha memória quando a diferença da minha irmã, a minha diferença de idade com a minha irmã é de menos de 1 ano. Então, quando eu lembro que a minha mãe ia fazer a minha festa de aniversário, a minha irmã chegou no colo dela, tinha acabado de nascer e não teve festa de aniversário. E aí, por isso, eu caí de um degrauzinho assim, e bebi o fôlego, não sei se esse é um termo conhecido por vocês também, que é quando você fica sem ar, a criança fica sem ar.
E aquilo ali eu acredito que começou o sentimento, né? Claro que isso é totalmente, a gente falou muito sobre isso, mas eu acho que a partir desse sentimento de rejeição, isso me ajuda. Hoje eu consigo ter mais clareza que ele me moldou para ser uma pessoa acolhedora, para não rejeitar ninguém, porque eu vivia ferida, mas eu não sabia dela. E em alguns momentos ela me persegue a vida inteira. E o seminário me ajudou muito a enxergar, não só ela, mas que eu também tenho outras feridas. Depois do seminário eu pude perceber que eu tenho todas as feridas. Eu acredito que todo mundo tenha, de uma forma maior ou menor. Claro. Mas eu pude enxergar isso. Mas a rejeição foi a que mais mexeu comigo. No nosso evento, nós tínhamos uns livros direcionados, com orações, com leituras, com ensinamentos bíblicos, pontos bíblicos que mostra e que a gente não... Eu, por mais que convivesse dentro da igreja, não consegui enxergar isso. Fui enxergar através desse momento. Então, continuo. Eu acho que o livro tem que ser feito, aquele livro precisa ser lido diariamente, ou sempre que você enxerga, por isso que eu acho que cura não finaliza, é um tratamento. Mas te confesso que o evento em si faz você estar mais, porque senão você começa a preencher o seu dia com coisas e de repente, poxa, eu queria ler o livro hoje e não consegui ler. Mais um dia, poxa, eu não consegui. Quando olha, acabou o ano, começou mais um e você não conseguiu avançar no seu estudo. Então, a rejeição, e eu acho que precisa ser constantemente, precisa ser uma luta constante. E quando você está na igreja, mais ainda, porque são as feridas em que o inimigo consegue ali te desestabilizar. São os seus pontos de fraqueza. O que é que tu mais aprendeste sobre ti no seminário, durante o seminário? Bom, o que eu mais aprendi, aprendi que realmente existem as dores do silêncio, que é uma música do Rosa de Saron. Eu vou falar muito de Rosa de Saron aqui, mas existem as dores do silêncio. Vou deixar o nome para depois as pessoas irem ver. Porque você poder enxergar as suas feridas de uma maneira totalmente aberta, exposta, eu acho que isso é muito enriquecedor. E a partilha, porque é um grupo. Então você acaba pegando intimidade com todos para poder expor as suas feridas e para poder ver o que aconteceu com cada um. Era interessante porque sempre ao final, eu esperava muito pelo momento. Acontecia todas as sextas-feiras, durante 5 sextas-feiras. Então sempre antes vinha aquela coisa, o que eu vou viver ali? Eu ia para o seminário, eu ia para o evento e quando voltava, eu chegava em casa, minha família até ria, né? Falava, como foi? Todas as vezes eu chegava e falava assim, uau, hoje foi perfeito. Tanto que no final elas chegaram e falavam, como foi? Elas, uau, perfeito, elas já sabiam, né? Mas era interessante porque sempre que era anunciado qual era o tema da semana seguinte, a semana inteira acontecia coisas te despertando para aquele tema. Então dava medo, falava, o que vem? Vai falar de rejeição. Falava, o que vai vir essa semana me preparando? Então, não era só um evento, era um momento em que Deus fazia um trabalho ali contigo para poder chegar naquele momento e você conseguir pegar o melhor daquele momento. Então, foi muito enriquecedor. Mexeu muito comigo. Durante essa semana, né? Semana após semana, quando os temas iam sendo divulgados, né? Na próxima sexta-feira a gente vai trabalhar a traição, né? Por exemplo. E durante essa semana a gente ia tendo consciência de certas coisas do dia-a-dia que iam acontecendo, que estão ligadas, por exemplo, à ferida da traição. Isso chegou-te a passar pela cabeça em desistir por mexer de uma forma profunda em ti?
chegaste a pensar em desistir por ganhar, talvez de uma certa forma, medo de enfrentar, ter que continuar a enfrentar essa dor? Não, nenhum momento. Pelo contrário, eu me motivava mais para o evento. Eu acho que é uma das coisas que a imigração mexeu muito comigo, fez muito, foi trabalhar o autoconhecimento. É dolorido, é doloroso, não é fácil, é uma guerra, mas eu não me arrependo em momento algum. Porque você se conhecer mais é muito importante. Nós nos ocupamos tanto no nosso dia a dia que a gente para de olhar pra gente. E é muito importante a gente olhar e ver a nossa essência. Você falou muito bem, a nossa essência. É muito importante isso. Então, não. Eu ficava com uma expectativa muito grande para o que viria a acontecer no seminário. Tanto que eram 2 horas. No início era 1h30. No início era 1 hora. 1 hora. Nunca durava 1 hora. Sempre a gente estourava 1h30, Quase 2 horas. Quase 2 horas. E ainda sentia falta. Falta do quê? Porque eram 5 encontros e quando começava já estava tudo... É muita coisa para um pouco momento. E a gente falava, a gente queria falar do que aconteceu no... E a gente ficava meia hora só falando do que aconteceu na semana anterior. Então, eu acredito que todos que participaram também, pelo que eu presenciei, teve essa sensação. Agora, teve uma coisa muito... E depois passou por 2 horas. Passou para 2 horas. E estouramos também. E estourávamos 2 horas, não dava 2 horas. Saímos de lá às 10 horas, assim, já voou, acabou. E uma coisa que aconteceu muito interessante é que no último encontro nosso, nós ganhamos um presente de uma participante, foi uma das coisas que mais me marcou. Porque ela pegou e falou, olha, eu tenho um papel aqui, não tem dono, tá aqui, você pode escolher o seu. E o que me pegou era o que eu precisava, chamava presença. Que no Brasil eu não tinha a presença que eu tenho aqui hoje. Presença, você está aqui, realmente, vivendo aquilo. E ela escreveu presença, colocou um papelzinho, escreveu um texto e deu. Cada um pegou um modelo diferente. O meu eu peguei e coloquei no porta-retrato e está na minha mesa de trabalho, está ali. Porque quando eu não estou presente, eu vejo. Aquilo me chama. Presença. Eu coloco os pezinhos no chão e falo, ok, é isso, presença. Então, é uma experiência, por isso que eu queria que tivesse o terceiro, na continuidade. Porque não curou. Está tratando as feridas. Falar com o padre André. O nível 3, né? Para o nível 3. Mas temos projetos. Pronto. Que bom. A tua relação com Deus. Como é que ela se transformou durante o Seminário da Cura? De que forma é que ela se transformou? A minha experiência com Deus, ela sempre foi muito forte, minha vida inteira. Como eu estava muito presente em todas as ações da igreja, eu sempre... E quando você trabalha com a caridade, como é a Sociedade São Vicente de Paulo, você vive mais... você vive coisas mais marcantes ali, né? Então sempre foi muito boa, mas eu te confesso que por uns anos ela se tornou, no conceito do Brasil, o católico participante da missa. E ponto. Que vai à missa. Eu tenho uma prática que eu gosto muito, que eu trouxe do Brasil, que é o Cerco de Jericó. Eu faço o Cerco de Jericó todos os meses. Durante uma semana eu rezo o rosário todos os dias e eu faço com a comunidade Nova Aliança do Brasil online. Eu ligo o computador, participo da missa, um pouco, às vezes não dá porque está muito tarde, por causa do fuso horário, eu participo no outro dia. E depois, todos os dias, durante uma semana, eu rezo o rosário. Inclusive, essa semana eu estou no meio do cerco. E então, acontece muitas coisas durante esse momento, que é o que mais ou menos acontecia com o seminário. Durante o cerco, o início do cerco, como eles são 7 dias, no início ele é muito, muito difícil. Tudo faz para que você não faça o cerco, tudo tira você do tempo, não dá para rezar o rosário.
Quando chega no meio você quando chega no final você fala, já acabou. Então é uma experiência muito, muito interessante. Só que eu vim do Brasil com muito... por conta das feridas, depois a gente vai descobrindo, eu me sobrecarreguei de trabalho. E o sobrecarregar de trabalho me distanciou da minha espiritualidade. Não deixei de ir à missa, mas me distanciou da minha espiritualidade. Aqui, Deus virou e falou assim, é só nós dois. Vamos lá, e agora? Agora olha aqui, ó. Olha, vamos olhar para mim, vamos conversar, senta aqui no meu colo, põe sua cabeça aqui. Então, eu acho que eu sempre fui muito próximo, mas eu acho que eu me reaproximei mais aqui de Deus. Eu vou partilhar uma coisa, porque eu acho que Luxemburgo tem isso e pede isso. Porque eu também sinto o mesmo. O movimento aqui aconteceu, mas de uma forma estrondosa mesmo. Eu acho que muda. E não sei se calhar o facto de virmos para cá, de fazer o movimento de vir também, mas é uma coisa... Eu também testemunho isso em primeira pessoa, porque acho que é uma aproximação, mas assim, abrupta, que nós ficas tipo... Agora não dá para fugir. Senta-te aqui, e agora não consegues fugir daqui. Eu acho isso muito interessante. É engraçado isso. Não tem como. Portanto, se quiserem se aproximar, já sabem. Emigrem. Não, estou a brincar, mas eu acho que isso, mas também porque, e há bocado estava a pensar nisso, e depois colocaste a questão, e eu queria dizer uma coisa também ao Rogério, que eu tenho estado a ouvir, porque não conhecia o Rogério, e tenho estado a conhecer um pouquinho também com a conversa, e eu acho que, quando há bocado estava a partilhar que sobrecarregou e que agora se aproximou de novo, permita também olhar para isso como foi um passo que escolheu dar. Ou seja, reconhecer em si próprio também que teve a capacidade de se colocar outra vez na medida de, ok, posso me aproximar. Porque eu acho que muita gente às vezes enfrenta situações que nos colocam ali e estamos só um passinho de escolher ter Deus ou não. E o Rogério continua a escolher ter. E quando escolheu ir ao seminário e tudo, eu acho que isso é uma escolha. De nós continuarmos a procurar, a ter Deus por perto, a manter e a praticarmos a nossa fé e desenvolvê-la, é uma escolha que nós vamos fazendo. E eu acho que, e ouvir um pouquinho da experiência, também conheço uma outra pessoa que também participou no seminário, e o testemunho vai muito ao encontro do que o Rogério estava a dizer. Acho que é bonito ver que as pessoas escolhem ir, escolhem estar, permitem-se, mesmo sabendo que vão tocar em feridas, lá estar e dizer, ok, isto vai doer, mas eu vou trabalhar, eu quero lá estar, eu vou descobrir o que é que isto vai trazer para eu poder evoluir. E acho que se sente, e de o ouvir, eu não conheci o Rogério antes do seminário, portanto só estou a conhecer agora, mas dá para sentir o entusiasmo que ele tem a falar do seminário e a forma com que isso impactou a sua vida. Portanto, eu agora queria ver o que é que o seminário permitiu, como é que o Rogério era antes e agora está, neste momento, quais foram as mudanças que sentiu que isto pôde trazer para si, além daquelas que já foi partilhando. Eu acredito que antes eu estava muito frágil, muito exposto, muito vulnerável, muito aberto. E eu não entendia o porquê. Então, estava perdido. Estava me sentindo perdido. Me apegando muito, talvez essa é uma visão muito pessoal, apenas a oração. Eu vou rezar, vou repetir. Eu vou repetir aquela fala o tempo inteiro. Mas eu acho que o seminário, tudo que vem acontecendo, Deus abriu e falou, não é só, eu não quero ficar só ouvindo você rezar exatamente as mesmas palavras, aquilo ali. Tem algo a mais aqui, ó. Vamos. Por isso, ele me colocou cara a cara e falou, peraí. Você ficar repetindo aqui, de uma certa forma, você vai estar se anestesiando e jogando a responsabilidade para mim. Para que eu faça as coisas acontecer. Mas peraí, não é assim. Não é aquela história de que você quer, Deus te dá a vara lá para você pescar o seu peixe. Então, vamos aprender aqui, Rogério. Peraí, porque senão você não vai evoluir, você não vai crescer. Então, eu acredito que o seminário me deu as ferramentas para que eu pudesse conduzir de maneira consciente, em oração, mas em presença de Deus também. Porque rezar não quer dizer que Deus está ali com você. Você está se anestesiando, talvez. Rezar e sentir Deus, se entregar a Deus, aí é o grande... Está aí, na minha visão, o que eu descobri, o que me fez crescer
veio forte aí. Porque a gente também, no Brasil, a gente tem muitas pessoas que vivem a igreja o tempo inteiro ali, mas estão ali só para poder estar. Não vivem em Deus. E às vezes você não precisa estar tanto dentro para poder viver Deus. Você vive Deus quando você vai num supermercado, você está vivendo Deus. Existem várias formas disso acontecer. Então acho que o Rogério de antes para o Rogério de agora é um Rogério que tem que melhorou, que evoluiu alguns centímetros na vida ali e enxerga de uma forma diferente, tem uma proximidade maior com Deus. Agora eu quero destacar aqui uma das coisas que mais porque não é só um seminário aqui, uma coisinha ali. Deus te dá uma estrutura o tempo inteiro e às vezes a gente não enxerga isso. Eu sempre fui uma base muito forte religiosa em casa, né? Como eu te falei, eu conheci a minha esposa, ela é católica, mas eu frequentava e estava na igreja. Ela, aos domingos, participava em alguns eventos. Aqui ela se tornou o meu braço que Deus colocou. Falou aqui, peraí. Chamou ela e falou, Lília, olha aqui, ó. Você vai ser o braço do Rogério, que vai precisar de você aqui. E ela foi meu braço espiritual. Em diversos momentos ela virava para mim e falava, Deus tem coisas boas pra gente. Então a fé dela me ajudou muito. Me ajudou muito a continuar a investir naquilo, a acreditar. A fé da minha esposa foi muito importante nesse momento também. Então não é só rezar um terçozinho o tempo inteiro. Tem muita coisa que Deus te dá, te mostra, e que às vezes a gente não enxerga. Eu diria então que isso aí foi algo que eu consegui depois do seminário. Ou seja, conseguir diminuir o ruído do mundo. Isso, diminuir o ruído do mundo. Criar um filtro espiritual forte para entender melhor o ruído do mundo. Diminuir é complexo. Porque assim, hoje eu estou com 3 anos e meio de migração. E daqui 10 anos? Será que eu não vou me encher de situações para que aqueles ruídos e aquilo se torne o barulho que eu tinha no Brasil? Então, a evolução, ela precisa fazer com que você cresça e não com que você pegue um atalho para voltar para o rumo onde você estava. Eu acho que tem só um ponto que o Rogério há bocado tocou, que vai ajudar a não voltar a esse atalho. Que você disse que tem que saber dosear o calor que procurava. Eu acho que se já reconheceu isso aqui, dificilmente vai voltar ao atalho que tinha. Porque eu achei muito curioso dizer isso, essa dosagem, que também acredito que tenha sido aprendizagem também, com a sua experiência aqui, com a sua evolução aqui também, mas acho que isso vai permitir a que, se continuar a dosear, tal e qual como reconheceu que é importante, que o caminho seja feito da forma que tem que ser. Com a sua fé, de certeza. Uma das coisas que o seminário aborda muito na questão da rejeição é que você, quando você tem essa ferida muito forte, você tende a depositar muitas expectativas no próximo. E aí isso se torna mais fácil da rejeição, porque você não consegue controlar o sentimento do outro. É verdade. Então, essa dosagem ela é muito importante por isso. E às vezes, se você não sai da sua zona de conforto, você não consegue enxergar isso na sua vida. Verdade. Falando da igreja, como é que tu vês o papel da igreja no processo das curas para as pessoas? Como é que tu vês o papel da igreja nesse sentido? Olha, para mim foi fundamental. Mas eu sei que nem todos têm essa oportunidade. E também eu sei que às vezes têm oportunidades e não enxergam porque não estão vivendo o momento. Eu acho que a igreja ela é um pilar e ela é um pilar seguro para entrar nessas feridas. Porque você não pode tratar isso de qualquer forma. São feridas, são machucados que estão ali abertos e que se você jogar um remédio, alguma coisa errada, pode piorar. Então eu vejo a igreja com um papel muito forte. E eu quero fazer um destaque aqui para que um dos enviados de Deus no meu processo, né, que são os atores que Deus vão colocando na sua vida, foi o Padre André também.
ele tem uma fala muito forte, muito importante e muito acolhedora, e foi um dos pilares que me conduziu durante esse processo. Então, eu gosto muito da fala dele. Eu acho que um momento de sermão da missa, ele é um momento em que muitas pessoas estão ali ouvindo o padre. Só que eu já participei de milhares de missas em que não somou. O rito aconteceu, foi lindo, estive presente com Deus, mas o momento em que o pastor fala para suas ovelhas não foi absorvido. Então, tudo bem, pode ser que eu não estivesse também em um momento para ouvir. E aqui, a fala do Padre André foi uma... Sempre gosto muito das missas dele, porque são falas que parecem assim... Sabe quando você vai na missa que fala assim, pô, falou para mim. Era isso que eu precisava ouvir. Eu e minha esposa, por diversas vezes, a gente saía da missa, era pra gente. Era isso. Então, a igreja ela é muito importante, porque ela consegue entrar e quando você participa, ela é o seu voto de confiança. Ela é quem está mais próximo para entrar nesse mundo tão difícil que são as feridas que você tem. Para mim, fundamental, a Igreja Católica me ajudou muito. Mas a igreja, e você também precisa estar. Você precisa também estar ali, viver aquilo ali. Não ir ali só para repetir. É preciso viver. Viver. Né? Toda a experiência da igreja. Que a gente já fizemos no podcast, também já sobre isso. Sobre a missa, sobre a importância de viver a missa, o que significa a missa. E de facto, quando a gente está presente, tudo transforma. Eu quero até aproveitar, porque assim, é só você ver o movimento que o Frei Gilson faz. Por que as pessoas acordam de madrugada? Porque as pessoas precisam, elas querem, elas estão vulneráveis, só que elas têm medo. Ela tem medo de abrirem. E o Frei Gilson, ele bate na cara e fala assim, vai me ouvir, você precisa me ouvir. Claro que ele é um instrumento de Deus. Então, as pessoas hoje estão sedentas por isso, carentes por isso. Só que elas querem ouvir pessoas e essas pessoas precisam entrar nessas feridas dela. O Padre André faz isso muito bem. Como eu já te falei, já fui em missas que não senti tocado. Fui por Deus e voltei por Deus. Pela homilia. Não sei se é tocado pela homilia. Sim, sim. Muito, muito bom este teu testemunho. Porque eu acredito que o teu testemunho que ajude a muitas pessoas, mesmo os nossos ouvintes, existem atividades, existem processos pelos quais a gente pode passar, que a Igreja oferece. Porque no Brasil é bastante comum já existir seminários da cura interior, seminários da cura e libertação. Aqui no Luxemburgo, penso que nós somos o primeiro a fazer, em todo caso em língua portuguesa, mas existe. E é um convite às pessoas de procurar, de trilhar o seu desenvolvimento pessoal e humano, porque eu digo isso sempre. Eu ainda não conheço a Bíblia nem inteira. Não conheço os textos todos ainda. Mas tudo aquilo que eu já li, eu encontro sempre mensagens para nós nos poder desenvolver, para nós podermos evoluir enquanto ser humano, mas acima de tudo, irmos no caminho da santidade, que é que Deus quer para nós. Está no caminho da santidade. O que é que significa? É sermos justos, sermos honestos, conseguirmos ser vulneráveis, porque muita gente pensa que ser vulnerável é uma fraqueza, ser vulnerável é uma força, mas é preciso ter atenção onde é que nós vamos mostrar a nossa vulnerabilidade. Um seminário é um sítio bom, geralmente, para fazer.
Eu vou dizer geralmente, Fizeste bem. porque por vezes podem ter pessoas lá infiltradas que a gente É não isso. sabe, Uhum. que vai usar essa vulnerabilidade de uma pessoa para poder atacá-la depois. Uhum. Né? Porque esse risco a gente corre sempre, isso é um facto. Mas normalmente a gente pode estar num lugar seguro, como tu referiste bem, quando estar na igreja, estamos na comunidade, num seminário. É um sítio onde a gente se pode expor, pelo menos um pouquinho, para a gente poder trabalhar as nossas feridas, porque é isso o intuito, né? Para a gente se sentir mais leve, mais próximos de Deus. Trazer Deus para o nosso dia-a-dia, porque em pequenas coisas Deus está presente. Como falaste, ir ao supermercado, a gente estar aqui a conversar, eu tenho a certeza absoluta que Ele está aqui entre nós e a guiar-nos durante esta conversa, não é? A guiar a ti nas respostas e a guiar a nós na condução. Não é? Porque é o que eu penso, nós temos o nosso ideal, não é? Que nós temos aqui as nossas perguntas, o nosso roteiro. Mas Deus tem um propósito de porque este episódio para o podcast. É Ele que nos está a guiar. Porque eu já coloquei perguntas que não estão aqui dentro, por exemplo. Já não colocamos metade das que estão. Por exemplo, porquê? Porque é Deus que nos está a guiar. É verdade. Né? Que a gente quer que seja o Espírito Santo a guiar. É uma oração que eu faço todo santo dia. Que é Espírito Santo, me guie. Espírito Santo, faz com que eu tome decisões segundo a tua vontade, não a minha vontade. Porque há muita coisa que eu gostaria de fazer, só que não é a vontade dele, certamente. E então, ele que me guia para tomar decisões segundo a vontade dele. É todo o santo dia eu faço essa oração. Para estar mais junto da igreja. Porque a igreja somos nós. Muita gente pensa que a igreja é um batimento. Não, isso é... O batimento faz parte da igreja. Mas a igreja mesmo, somos nós pessoas. Uhum. Não é que falamos sobre Deus, que tentamos seguir os ensinamentos de Deus, de Jesus Cristo. Tentamos seguir o caminho da santidade. Que vamos evangelizar. Porque isto é evangelizar de uma certa forma. Uhum. Isso é a igreja. Uhum. Eu acredito que a igreja é muito forte e muito poderosa, não é? Principalmente no momento da cura interior, do seminário, por exemplo, que para mim era marcante, é quando a gente orava juntos. Aquela energia, aquela presença de Deus que nos une, não é? Que nos une durante as orações específicas que eram ligadas a cada tema, para nos dar luz, para nos dar coragem, para nos dar ferramentas, né? Para nos guiar durante o processo. Como disseste, e bem, uma ferida não desaparece do dia para a noite. É um processo. E esse processo dura muitas vezes anos. Uhum. Porque se a gente carrega essa dor 20 anos, a gente não pode esperar em resolver essa dor em um dia, nem em uma semana, nem em um ano. Pode levar outros 20 anos ou mais. Mas o importante é estar em comunhão com Deus, termos essa fé e seguirmos caminho passo a passo. Nunca dar uma pernada maior que a nossa perna. E só preciso parar para abafar de novo o ruído, porque isso vai acontecendo, nós somos seres humanos. Espera aí, tenho que parar, tenho que abafar o ruído toda à minha volta para poder prosseguir. Porque se não estou a prosseguir em vão, às escuras, nós queremos luz, nós queremos caminho, a verdade. E por isso é a igreja, o facto de estarmos em comunidade, fraternizar antes de uma missa, depois de uma missa, em atividades que a igreja propõe, isso é muito importante. Isso vai nos ajudar a guiar-nos para nos manter no caminho certo. Porque todos nós, a um momento da vida, e várias vezes, a gente sem querer desvia-se desse caminho. E é importante termos a igreja à nossa volta. Uhum. Porque isso vai nos ajudar na cura. Pelo menos é assim que eu sinto a igreja também. E porque a igreja, tanto para mim como para ti também, tenho a certeza que também tem esse papel fundamental, ajuda na tua cura. Nós todos temos dores. Todos nós temos
passamos por traumas, todos nós temos sofrimentos. É preciso aprender a lidar com. E aprender a lidar com é saber viver com essa dor sem ficar preso ao passado. E sem nos distanciarmos de Deus. Verdade. E deixa-me só agora fazer um parênteses que se ainda não estão habituados a ir à igreja, ainda têm essas coisas todas, é através do nosso podcast que vão começar a ter o contacto. Sim. Porque a gente está aqui para contribuir para isso mesmo, para se poderem desenvolver, ligar ao desenvolvimento pessoal, mas incluindo sempre a parte da igreja e desta parte de termos Deus e a fé sempre presente nos nossos dias. Queria só fazer publicidade. Porque isto aqui faz Já parte ajuda, da igreja. é isso mesmo, Exatamente. ajuda bastante. Hoje, para mim, o podcast ele é um complemento. Faz parte de uma rotina espiritual, né? Porque você tem muita partilha. O testemunho é um dos itens importantíssimos da igreja. E aqui você tem a oportunidade, mesmo que às vezes esteja se tratando de um assunto ou outro, sempre tem um testemunho implícito ali que a pessoa consegue absorver. Então, eu recomendo também, viu? Porque às vezes as pessoas acham que é preciso muito, ou quando a gente às vezes diz que, eu, por exemplo, há pessoas que dizem muito, eu nunca fui, porque eu, por exemplo, posso dar o meu testemunho até pessoal. Eu acho que já tinha esta proximidade com Deus em Portugal, mas eu desde que vim para aqui, como eu estava a dizer, acho que Luxemburgo vira-nos completamente e coloca-nos em situações que nos exige uma aproximação muito maior com Deus. Eu acho que isso é muito bonito isso, e permitir que isso aconteça, acho que é extraordinário. Mas explicar às pessoas que esta proximidade, estes desafios que vão aparecendo e nos permitirmos, também é a escolha nossa, e é através de podcasts também como o nosso, que isto acontece. É espalhar esta palavra e levar estas palavras às pessoas que a maior parte das pessoas que nos vai ouvir já teve desafios, já teve coisas na vida que foram super difíceis, que tiveram as suas dores, que se calhar através do testemunho do Rogério até vão descobrir feridas que nem sabiam que tinham, e que através do podcast podem encontrar disso, calma, então também é possível, eu não preciso de me sentir só nesta dor, nesta ferida, eu consigo, através destas palavras, e hoje muito do testemunho do Rogério, de encontrar o alento que eu preciso na minha vida. E vou-lhe dizer, Rogério, vou aproveitar que eu adorei a conversa que tivemos consigo hoje, porque ajudou, primeiro, eu identifiquei-me em muitos pontos e estive muitas vezes emocionada, não dá muito bem para ver, mas com as lágrimas nos olhos a ouvir, porque acho que o testemunho, há muitos pontos que se juntam com o meu, portanto, acho que foi muito bom mesmo nos cruzarmos hoje, e também porque acho que estou a viver uma fase neste momento da minha vida em que, como é que eu tenho de dizer, eu estou a deixar que Deus haja na vida. Eu já passei aquela coisa de, sim, agora quer contar, não. Eu entreguei tudo, já, e estou a viver agora o que é suposto. Sinto-me nesta fase. E sinto que o cruzar-me consigo hoje também foi uma de, fizeste o caminho que tinhas de ter feito até aqui. Portanto, agora deixa continuar o caminho por aqui. Então tenho a agradecer muito, porque adorei conversar consigo, mesmo. E o testemunho é lindo e acho que as pessoas vão amar ouvir, mesmo, de coração. Fico feliz. Eu vejo o podcast como aquilo que eu falei no início, um braço de uma pastoral da imigração, que eu acho que a igreja precisava desenvolver. Porque isso que, muitas coisas que são ditas aqui, elas são aproveitadas para quem está imigrando, quem está passando por esses processos. E poder contribuir, isso é uma forma de usar a tecnologia para poder contribuir com esses conhecimentos. Uma coisa que você falou que eu só queria aproveitar o momento, na virada do ano a gente sempre faz aquelas, o que eu desejo para o próximo ano, né? E dentro das minhas orações, o meu desejo para 2026 seja confiança. Confiar em Deus. Confiar em Deus porque a gente está muito próximo de Deus, mas a gente não confia em Deus. Então, 2026 está na mão dele. A minha vida de 2026 é ele que vai conduzir. E você me ensinou muito isso, Michel. Vou deixar a minha partilha sobre o que é que eu quero para 2026. Mais aproximação com Deus. Foi o meu pedido, único pedido. Porque eu penso que, tendo Deus, para quem já me conhece, agora já falo em valores, Deus para mim está acima de tudo. É Deus, saúde, família. Okay? Porque é Deus em primeiro lugar e saúde em segundo e família em terceiro. Muito simples.
sem Deus eu fico às escuras. E sem Deus eu não posso cuidar da minha saúde, e sem Deus eu não posso cuidar da minha família. Porque a saúde é em segundo lugar. Porque se eu não me sentir bem comigo mesmo, se eu não estiver bem mentalmente e fisicamente, eu não consigo cuidar da minha família. Né? E a minha família precisa de mim, porque foi Deus que nos confiou. Se Ele me confiou, eu tenho que estar apto para cuidar da família. E só por isso é que a família entra em terceiro lugar. E tem a sua lógica. Né? Mesmo Deus disse, eu primeiro e a família em segundo. E faz todo o sentido. Neste caso, para mim, eu meti em terceiro, meti a saúde no meio, porque se eu não estiver bem, eu não posso cuidar. E eu penso que isso é importantíssimo, e a Igreja ensina-nos isso também. No sentido de depositar a nossa confiança, a nossa fé em Deus, sim, mas a gente não pode esperar que Ele haja por nós. Nós temos que trabalhar em nós. Nós temos que... Foi uma citação do Padre André, uma vez durante uma homilia, que eu achei que é muito engraçado, e tem esse lógico, que é: a gente não pode pedir uma boa saúde e ir diariamente ou semanalmente comer comida rápida. A gente pede, mas temos que dar uma ajuda a Deus para Ele poder agir, porque senão a gente... Né? Ou seja, é muito importante termos, para mim, em todo caso, e uma das minhas missões, que eu vejo como missão, é deixar o meu testemunho. Eu não quero obrigar ninguém a acreditar em Deus, não quero fazer uma pessoa a acreditar em Deus só porque sim. Eu quero ser um testemunho. E quando a gente deposita a nossa confiança, a nossa fé em Deus, e nos nossos momentos de silêncio, nos nossos momentos de oração, pedir com que Ele nos guie nas nossas decisões, e que a gente consiga cuidar da nossa saúde, que isso faz a gente ter uma melhor saúde mental e mesmo física. Tendo isso, nós vamos poder cuidar do que é mais sagrado neste mundo. E eu estou a falar neste mundo, não da vida que vem depois deste mundo, que é a nossa família. A família é a coisa mais sagrada que existe. Marido, esposa, filhos. É o mais sagrado, que é o projeto de Deus. Né? Então, sem Deus, sem a nossa boa saúde, é difícil cuidar de quem Deus nos confiou. Por isso é um convite muito importante que eu deixo a todos os nossos ouvintes. Participem, se puderem participar regularmente, participem. Procurem nas vossas paróquias onde vocês veem. Se existem atividades deste género, de seminários da cura interior e libertação, procurem. Se não tiver, sugerem ao padre para fazer. Reúnem-se para fazer momentos de oração fora da missa também, que é muito importante a confraternização. Sim. Porque isso vai ajudar a nossa cura, no nosso bem-estar, e Deus une as pessoas. E o teu testemunho hoje veio mostrar isso. Vieste do Brasil, da zona de conforto. Vieste de um país onde a língua oficial, tirando o francês, mas é muito longe do português. Totalmente. A integração é complicada, mas através da Igreja, através da comunidade, facilitou a integração. Mas isso não significa que tenha sido fácil, mas facilitou. Sim. Né? E isso é muito, muito bom. Por isso é o convite que eu deixo de fundo e de coração. Participem, procurem. Também existem este tipo de seminário de forma online, certamente vocês também encontram. Procurem. Mas participem. Desculpa, pode ser uma coisa para tu fazeres. Online. É o online, para quem não sabe, eu de vez em quando já fiz 2 vezes, que é rezar o rosário em horários específicos, para a pessoa poder se conectar com Deus, se reencontrar com Deus. Mas quem sabe,
um Está aqui o seminário. desafio lançado. Vamos chegar. Um seminário. Quem sabe, talvez, O que é que online. querias para um dia. 2026, não era? Aproximação com Deus, Deus. então Deus está-te a permitir aqui já com um desafio, viste? Rogério, muito obrigado. Antes de concluirmos, queríamos pedir que tires um papelzinho, uma mensagem para os nossos ouvintes, para nós. E depois, se quiseres comentar essa frase, ou se quiseres deixar outra frase inspiradora para os nossos ouvintes, senta à vontade. Bom, eu acho que se eu tô aqui foi porque Deus quis. Então, com certeza aqui está o que Ele quer que eu diga. Uau. Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Tudo que falamos. Confiança. Confiança em Deus. Agradeço vocês também. Acredito que esse podcast ele faz parte do meu processo de autoconhecimento, porque a gente dificilmente olha para trás para fazer uma análise da nossa vida espiritual. E o convite me fez parar e olhar e falar, opa, peraí. Então, sou muito grato a vocês, grato a Deus por tudo, por conduzir minha vida, grato à minha família pelo apoio, por estar sempre ao meu lado. E espero que muitas pessoas possam aproveitar momentos como esse que o podcast traz. Eu não sei se posso até lançar um desafio, não sei se o podcast ele só é apenas visual, mas sugiro que o Spotify tenha, porque Já tem. então vamos Já. explorar mais, porque às vezes não consigo ver, mas posso ouvir. Vou ver, é verdade. E, então, sou muito grato. Obrigado a vocês. Estou à disposição para o que precisarem, para outros bate-papos, se precisarem aprofundar em outras áreas também. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Foi muito bom. Foi muito bom. Rogério, o que é que a gente pede no final do podcast? Tu sabes? O que é que a gente costuma pedir? O que é que as pessoas podem carregar? Like. Pedir o like, se inscrever, ativar o sininho para que toda novidade chegue Verdade. até vocês. Deixar Isso. um comentário. A vossa experiência, uma É isso partilha. mesmo. E partilhem muito. Isso. Que possam aprender com cada episódio, que eu acho que cada episódio traz aprendizagens novas e partilhas novas e testemunhos extraordinários que contribuem para que as pessoas possam evoluir, que aprendam vocês mesmos e que partilhem muito com muita gente, porque só assim é que faz sentido. Eu tenho certeza que alguém hoje precisa de ouvir. Verdade. Certamente. Vemo-nos Próximo episódio. no próximo episódio. Muito bom. Meu Deus, Rogério, obrigada. Foi muito, muito, muito bom. Vou Foi Deus.